Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso vídeo de número 4 da semana Discernindo as Emoções. Já é o nosso penúltimo vídeo. Pela graça de Deus a gente está caminhando um dia de cada vez, dando um passo de cada vez nessa direção de adotar uma nova postura, uma postura diferente, mais saudável, né, no nosso modo de lidar com as nossas emoções. Então, se você lembra da nossa caminhada, até aqui a gente já tem visto algumas coisas muito importantes, né, nesse trajeto. Como, primeiramente, de reconhecer o nosso caos, reconhecer a bagunça do nosso coração, como também de considerar, né, as formas erradas como nós normalmente lidamos com as nossas emoções, como tentar limpar os nossos olhos para ter uma visão um pouco mais clara, eu diria um pouco mais bíblica, do que são as nossas emoções. E hoje, se a gente está caminhando, né, nessa direção, hoje a gente vai enxergar um modo melhor, um novo modo de lidar com as nossas emoções. Então eu fico feliz que você tenha chegado aqui. Alguns, infelizmente, né, pararam no meio do caminho, alguns não estão ativos ou participando no grupo, mas que bom que você está aqui e parabéns pelo seu compromisso, né, de buscar essa transformação, de buscar crescer. Fica firme, segue aí até o fim, que isso faz muita diferença. E se você tem acompanhado lá o grupo do Telegram, já deve ter ficado claro para você, né? Como as pessoas estão lá comentando, participando, interagindo, falando da diferença que cada vídeo está fazendo para elas em termos dessa percepção. Então, eu espero que isso esteja acontecendo com você mesmo, com o seu coração, nesses dias. Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre um novo modo de lidar com as emoções. Se você captou bem a ideia das emoções como uma linguagem, então é necessário, né, é fundamental, antes de tentar simplesmente resolver, a gente já falou sobre isso, né, resolver as emoções, é necessário tentar entender essa linguagem. E há uma cena, né, na minha vida que me lembra muito disso que a gente está falando. Eu lembro muito bem exatamente disso, ou dessa imagem, quando eu lembro da minha experiência como pai. Quando você é pai de um bebê, como pai de bebê especialmente, né? Quando você é pai de um bebê, você se acostuma ou você tem que lidar com um tipo de linguagem específica, né? O bebê tem uma linguagem fundamental, que é o choro. E algumas pessoas têm alguma facilidade maior, vamos dizer assim, para lidar com essa linguagem, mas outras têm muita dificuldade, né? Muita dificuldade de ouvir um bebê chorar. Acontecia algumas vezes de os meus filhos, ou o Matias quando bebê, ou a Lúcia quando bebê, começarem a chorar enquanto a minha mãe estava visitando a gente na minha casa. E a minha mãe tem um coração enorme. Ela daria a vida dela para que eu não chorasse, para que a minha irmã não chorasse, e agora para que os netos, né, não chorem. Esse amor tão profundo, esse coração de mãe e agora de avó, né, é tão forte, é tão intenso, é tão poderoso que a resposta dela, quando escuta o bebê chorar, né, ou quando escutava o bebê chorar, logo nos primeiros gemidos, já era de manifestar uma prontidão imediata, sei lá, para ir em cima, ou para segurar a criança, ou para ninar a criança, ou para tentar silenciar o choro de alguma forma.
E é claro, né? A voz tem um jeito especial de lidar com os netinhos. Isso é muito precioso. Mas algumas vezes acontecia algo que era até um pouco chato, né? Porque eu tinha que frear a minha mãe nesse impulso que ela tinha para resolver o problema do choro. Ouvir o choro do bebê é muito angustiante para ela. E ela ficava angustiada não só por um bebê que começava a chorar, o neto dela ou a neta dela que começava a chorar, mas ficava angustiada porque eu freava o impulso e eu mesmo não estava correndo para silenciar o bebê. Quer dizer, que crueldade é essa? Né? O que você está fazendo? E eu fazia isso porque eu entendia que não bastava simplesmente silenciar o bebê. O choro é agoniante para todo mundo. Eu não queria ver meus filhos chorando, eu não queria ver bebês chorando. Mas eu entendia que era necessário primeiro discernir o choro, a linguagem da criança. E para você discernir, você tem que aprender a ouvir. Então me entenda aqui. A ideia não é deixar a criança chorando, pura e simplesmente. Mas é tentar entender o que está acontecendo ali enquanto ela chora. E por que é importante fazer isso? Porque como essa é a única linguagem do bebê, ela vai usar essa linguagem para expressar um conjunto diferente ou incômodos bastante diferentes. Como assim? Veja, se o bebê está chorando com fome e você não discerniu o choro, você corre o risco de ir para cima da criança e, na pressa para tentar resolver o problema, resolver o choro, você coloca uma chupeta na boca. Mas a chupeta, embora imediatamente possa promover algum alívio, um pouquinho depois vai se mostrar insuficiente para lidar com a questão. O bebê vai rejeitar a chupeta e vai continuar chorando, porque o problema dele é fome. Se o bebê está chorando de sono e você corre para cima para tentar resolver o choro, né, como muitas pessoas fazem, né, agitando a criança, em vez de resolver o problema, o que você vai fazer é deixar a criança mais irritada e ela vai chorar mais. Se o choro é de dor, então não adianta você tentar forçar o bebê a dormir de alguma forma, ou ficar fazendo shhh ou alguma coisa assim. Ele está sentindo dor. Então você tem que tratar a dor para que o choro seja aliviado. Então, assim, por mais que seja extremamente incômodo, agonizante ter um bebê chorando, é melhor você discernir o que aquela linguagem está comunicando do que simplesmente tentar resolver o choro pura e simplesmente. Existe algo para onde o choro está apontando e é para lá que se deve olhar, senão o problema se torna pior. Agora pega essa imagem e traz para o nosso cenário, para o nosso contexto. A nossa alma é como esse bebê e as nossas emoções são esse choro, essa linguagem. Muitas vezes a gente simplesmente quer silenciar o choro, resolver as emoções, mas sem entender para onde o choro está apontando.
E aí, quando a gente simplesmente resolve ou tenta resolver o choro sem entender para onde está apontando, o problema continua ou até piora. Por isso, nós precisamos, antes dessa pressa, precisamos pausar e discernir as emoções para poder oferecer respostas melhores. Então, hoje eu quero te ajudar a discernir algo desse choro nas nossas emoções mais obscuras. É claro, nosso objetivo aqui não é tratar nada de um modo profundo, de um modo exaustivo. A ideia da semana é uma ideia mais modesta, de te dar os primeiros impulsos nessa direção de uma postura transformada. Mas ainda assim, eu quero abrir a porta, te apresentar algumas dessas coisas, para que você considere as realidades mais profundas que estão por trás das suas emoções, ou para onde as suas emoções estão apontando. A gente faz isso olhando para algumas das principais emoções obscuras. E, de certa forma, essas emoções se manifestam, se apresentam para a gente em pares. Isso tudo fica mais claro no curso Emoções em Crise. Mas, por hora, é importante apenas observar isso. Elas vêm em pares. E esses pares são ira e medo, são ciúmes, inveja, e desespero, são desdém, desprezo e vergonha. E para onde é que esse choro está apontando? Para onde é que essas emoções estão nos direcionando? Ou o que elas estão comunicando? Lembra do que a gente mencionou ontem? As emoções acabam revelando onde está o nosso coração e revelam aquilo que nós amamos. Elas revelam algumas das coisas que nós idolatramos. Elas revelam o que nós percebemos sobre a realidade, o que nós percebemos sobre a vida e, em última análise, o que nós percebemos sobre Deus. O que essas emoções comunicam? Olha o primeiro par, ira e medo. Esse par está lidando com um movimento relacional que é um movimento de ataque. Sempre que a gente se sente atacado, que pode ser atacado por uma pessoa real, ou pode ser atacado num sentido mais abstrato mesmo. O ataque é a possibilidade de perder alguma coisa que eu tenho, ou que eu amo, ou de não conseguir alcançar aquilo que eu espero, que eu desejo, aquilo que eu amo. Todas as vezes que eu tenho de lidar com esse senso de ataque, eu reajo de duas formas. Ou eu vou para cima, ou eu fujo. Quando eu vou para cima diante de um senso de ataque, eu respondo com ira. A ira é essa resposta de luta a um ataque. De certa forma, eu estou entrando na batalha para dizer: eu não aceito que me tirem aquilo que eu ame ou que me impeçam de atingir aquilo que eu amo. E aquilo que eu amo pode ser qualquer coisa, tá? Um bem material, um relacionamento, um cônjuge, um filho, pode ser um cargo, pode ser reputação, autoimagem, pode ser uma viagem, pode ser qualquer coisa. Muitas vezes as nossas expressões de ira são exatamente essa nossa tentativa de segurar a força ou de alcançar a força, aquilo que nos foi tirado ou aquilo que nós desejamos alcançar. Diante de algum senso aí de ataque, nós reagimos com agressividade, que pode ser externalizada, mas que também pode ser internalizada. Por vezes a gente não expressa a ira para todo mundo, mas lá dentro a gente está sendo consumido por ela. Uma outra possibilidade, quando a gente tem esse senso de ataque, é uma resposta de medo.
em vez de ir para cima como a ira faz, o medo foge. E a ideia aqui agora é, já que estão tentando tirar de mim alguma coisa ou me impedir de alcançar, a melhor forma de eu me proteger é bater em retirada e fugir tão logo quanto possível. Então, por vezes, as nossas crises de ansiedade refletem exatamente esse medo crescente no qual a gente vai se retirando para algum outro lugar em que a gente possa se sentir um pouco mais seguros diante dos ataques ou de um senso de ataque da vida. E se eu não alcançar, né, aquele cargo que eu desejo? E se eu não me tornar a pessoa de sucesso que eu espero ser? E se eu não conseguir proteger a minha própria vida diante do Covid? E se eu ficar doente? E se eu perder o meu esposo? E se eu perder a minha filha? E a gente vai se retraindo e o medo vai nos escravizando. Ele se torna um refúgio, mas um refúgio que nos deixa cada vez mais escravizados, amedrontados e assustados. A ira e o medo estão lidando com um senso de ataque. E, em última análise, essa é uma resposta que nós oferecemos a Deus. De certa forma, nós estamos lidando com uma pergunta fundamental acerca do caráter de Deus. A pergunta é: Deus é bom? Será que Deus vai me proteger? O irado acaba desconfiando da bondade de Deus e diz: já que Deus não vai me proteger, então eu mesmo vou resolver a coisa na marra. O medroso também acaba desconfiando desse caráter e dizendo: já que Deus não vai me proteger, é melhor eu fugir. Mas e se, em vez de você reagir com ira ou com medo, você renovar a sua percepção do caráter de Deus como um Deus bondoso, como um Deus cheio de graça, de amor e de verdade? Como é que isso afetaria suas emoções hoje mesmo? Olha para o segundo par. Ciúmes, inveja de um lado, desespero do outro. Aqui a gente tem a mesma dinâmica de luta, quem vai para cima, e de fuga, né, quem se afasta. Esse par responde a um movimento relacional de abandono. Então agora um senso de abandono toma conta da gente, que pode ser um abandono real, de um amigo que se afasta, de um cônjuge que nos trai, que se divorcia, né, de nós, enfim, mas não necessariamente de pessoas reais, podem ser sensos mais abstratos de perda ou de abandono em algum nível. E agora a gente responde a isso dessas formas. Ciúmes e inveja, quando eu tento controlar os meus relacionamentos ou as minhas posses para que ninguém mais tenha isso. Então eu tenho ciúme dos amigos e eu não quero que ninguém seja amigo dos meus amigos. Eu tenho ciúmes em desespero, né, em exagero da minha esposa. Ninguém pode olhar para minha esposa, ninguém pode falar com a minha esposa. Eu estou fiscalizando o celular dela o tempo todo. Essa é uma tentativa de controle diante do senso de abandono ou do medo de perder, né? Ou a inveja. A inveja, eu fico cobiçando aquilo que eu não tenho e me ressentindo de não ter aquilo que outras pessoas têm, né? Como eu queria o carro do meu vizinho, a casa do meu vizinho, a esposa do meu vizinho, como eu queria a família daquele outro cara da igreja, como eu queria o cargo do meu chefe. E eu me ressinto lá no íntimo do meu coração, cultivando, né, essa inveja profunda, porque eu fiquei abandonado diante das coisas que eu deveria ter. O outro extremo é o extremo do desespero, né? É a fuga. Diante do abandono, o desespero diz... Desespero não é pânico, tá? Desespero é aquele senso que diz... tanto faz como tanto fez, quer saber?
não vale a pena lutar por isso, não vale a pena me esforçar. No fim das contas, eu já sabia que ia ser assim, então é melhor não se esforçar. O desespero é essa perda da esperança. E tanto nos ciúmes, na inveja, como no desespero, nós estamos lidando com a questão fundamental acerca de Deus. E a pergunta é: será que Deus é justo? Será que Deus vai prover para mim? O ciumento e o invejoso está pensando: Deus não é justo, então é melhor que eu haja, seja segurando aqui esse relacionamento ou esse bem, ou seja, cobiçando aquilo que o outro tem, já que Deus não vai prover, do que ficar esperando em Deus. E o desesperado diz: Deus não vai prover para mim, então é melhor eu abafar a esperança e desanimar total do que ficar, né, me alimentando. Né? É aqui que a gente é invadido pela tristeza profunda e pela depressão. É melhor não alimentar nenhum sentimento positivo acerca da vida, porque no fim das contas nada disso faz sentido. Mas e se, em vez de nós nos entregarmos aos ciúmes, à inveja, ou ao desespero, tristeza, depressão, nós voltarmos os nossos olhos para Deus e contemplar Deus em toda a sua justiça, providenciando para o seu povo. E se nós carregarmos um senso profundo de que aqueles que andam com o Senhor jamais serão abandonados, é Deus quem promete isso em Hebreus 13, versículo 5, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. E se mesmo perdendo cargos, perdendo pessoas, nós pudermos ser lembrados que aquilo que é eterno jamais poderá ser nos retirado e o relacionamento mais profundo das nossas vidas não será rompido, porque ele é garantido pelo sangue do Senhor Jesus. Será que isso não faria total diferença sobre as nossas emoções, sobre a nossa percepção da realidade, sobre a nossa vida? A gente já passou do nosso tempo. De certa forma, eu me empolguei aqui. Então, hoje a gente fica só nesses aspectos de ira, medo, ciúmes, inveja, desespero. Lembra que todas essas emoções não são neutras e não são sem razão. Elas estão revelando aquilo que nós amamos. Elas estão revelando os nossos ídolos. Elas estão revelando como nós olhamos o Senhor e como nós respondemos ao Senhor. E quando nós aprendemos a ouvir esse choro, quando nós paramos para discernir esse choro, nós podemos oferecer melhores respostas, levando o nosso coração a descansar em Deus. É muito curioso, porque essa imagem do bebê chorando é uma imagem utilizada pelo salmista no Salmo 131:3, quando ele fala da alma dele como um bebê, uma criança desmamada nos braços de sua mãe. A alma dele aprendeu a descansar. Quando nós exercemos esse discernimento, quando nós aprendemos a lidar com as emoções nessa perspectiva, aprendendo a ouvir, entendendo o que elas falam sobre o nosso relacionamento com Deus, aprendendo a ouvir o Senhor e assim falando ao nosso coração, nós podemos ter a nossa alma como uma criança desmamada nos nossos braços, satisfeita e tranquila. É claro que não dá para a gente tratar tudo aqui. E é isso que eu trato no curso Emoções em Crise. São 12 aulas para te ajudar a entender, a ouvir melhor esse choro. 12 aulas para te ajudar a entender o nosso problema com as emoções, para te dar um mapa dessas emoções obscuras, que você entenda uma estrutura que de certa forma existe nessas emoções, para te ajudar a considerar cada emoção dessas com maior detalhe, uma aula para cada emoção dessas,
para você perceber não apenas esses aspectos negativos, mas como essas emoções ecoam algo do próprio Deus e nos ensinam sobre o Senhor. E também cada aula com uma dica para te ajudar não apenas a olhar para o seu coração, como também para ajudar outras pessoas no trabalho de serviço, de discipulado, de aconselhamento. Então eu quero muito te convidar a considerar o curso Emoções em Crise. Amanhã a gente vai para o nosso último dia. A gente tem esse material de fechamento da semana e amanhã eu quero te dar também uma oferta imperdível, uma oferta bem especial para você entrar nesse curso e aprofundar todas essas questões no tratamento do seu coração. Por hoje, baixa a ficha, faz as atividades, medita sobre esse material, abre o teu coração diante de Deus em oração e que Deus use tudo isso para te transformar para a glória dele. Um abraço.